Bom dia, amados irmãos e amigos, presente conosco aqui, né? Nesse domingo. Que maravilha poder estar com vocês. Com a licença de vocês, quero parabenizar todos que acordaram cedinho para estar com a gente. Uns estão tomando café, sentadinho aí no sofá, mas não importa. Nós queremos agradecer primeiramente ao nosso Senhor Jesus por essa oportunidade e agradecer também pela graça de Ele conduzir a nossa vida, de forma que nós estejamos sempre dispostos a obedecer a sua palavra. Nesta manhã eu queria lhe convidar, tá? Você deixa a sua Bíblia aberta aí, ou então ligadinho aí, tá? Primeiramente para você nos acompanhar, tá? Você que entrou no canal, quero dizer para você, você vai lá, dá um like, tá bom? Dá um like bacana aí, né? Aquele joinha lá conosco, que é importante. Aliás, eu quero até lhe orientar, todas as vezes que você entrar no nosso canal, você já corre lá, já dá um like e vem aqui para a nossa aula, para o nosso culto, para a nossa atividade, tá bom? Nós vamos estar dando início nessa manhã a uma série que nós já fizemos um pouco desse estudo, tá? E nós vamos estar agora, hoje, dando início a essa série, né, de ensinos a respeito de restaurando os soldados feridos. Para aqueles que já fizeram conosco, que maravilha. Para aqueles que não fizeram, você prepara a sua canetinha aí, o seu caderno, tá bom? A sua Bíblia do lado, porque nós vamos estar conosco trabalhando essa temática, aprendendo sobre essa temática, e começa com o dia de hoje, tá bom? Nesse segmento nós vamos estar alternando os professores. Eu já quero lhe felicitar, porque hoje você reservou esse momento. Eu queria que nós orássemos ao Senhor Jesus nesse momento, pedindo dele sabedoria e orientação para nós aprendermos uma porção a mais das suas sagradas escrituras para o nosso bom relacionamento com Deus, com nosso irmão e com a nossa igreja. Vamos falar com o nosso Deus? Pai de amor e misericórdia, obrigado, Senhor Jesus, pela vida que Tu nos deste. Obrigado, Senhor Jesus, pela paz que está em nosso coração. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua misericórdia ter nos alcançado. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és maravilhoso, Tu és conselheiro, Tu és o Deus forte, Pai da eternidade, és príncipe da paz. E este Deus, Ele está conosco, dirigindo as nossas vidas. Obrigado, Pai de amor, porque Tu és tremendo em perdoar-nos, Senhor Jesus, e ainda que nós estejamos feridos, Pai, Tu vem com o Teu bálsamo acalentador para restaurar nossas vidas. Obrigado pelos nossos irmãos que estão em comunhão conosco nesse momento, cada um na sua casa, cada um aí com seu aparelho ligado. Obrigado pela Tua igreja, que aproveita esse instante para todos juntos aprendermos das Tuas sagradas escrituras. Nesse instante, Senhor Jesus, abre os nossos corações, abre a nossa mente, para que possamos, Senhor Jesus, extrair o melhor desta porção bíblica. Assim nós oramos, agradecidos em Teu santo nome. Amém. Você pode digitar um amém. Você que orou comigo, você que está chegando agora, quero dizer para você, senta aí, que nós vamos já iniciar restaurando os soldados feridos. Sabe, irmãos, existe muitos homens e mulheres de Deus que amam com toda a intensidade, com todas as suas forças, de todo o seu coração ao Senhor Jesus, de forma sincera, de forma total ao Senhor Jesus e seus preceitos, né? Mas quem ainda um dia na vida não já levou uma rasteira do inimigo? Já se deparou com um precipício? Já foi de certa forma importunado por algo que às vezes nem você mesmo queria, nem tampouco você concordaria? Quem não? Quem não? Não é isso? Então, nesse aspecto, eu quero dizer para você que você que está no campo de batalha, você que está numa luta diária, eu quero dizer para você que, devido a nós estarmos em linha de frente contra aquilo que o mundo propõe, nós podemos ser feridos, nós podemos ser machucados.
É mesmo? É. E como é que isso ocorre, pastor? Na esfera do mundo, na esfera que a sociedade propõe. Olha, isso vai diretamente nos nossos conceitos, no nosso caráter, na nossa forma de viver. Por tudo aquilo que o Senhor Jesus, Ele entrou e passou a habitar em nossa vida, e Ele começou a promover mudanças. Daí a nossa forma de viver, a nossa forma de agir, ela vai começar a ser confrontada pela sociedade. Até aí você diz, tudo bem, até aí vai ser normal, mas como explicar onde muitas das vezes, dentro daquela própria instituição que surgiu no coração de Deus, para o quê? Para trazer bálsamo, para trazer um acalanto, para trazer um refrigério, começar a surgir as inflamações, as perturbações, começar a surgir as puxadas de tapete, os ferimentos. Como explicar isso? Você sabe por que acontece muitas das vezes? Porque nós, quando nós entramos na igreja falada, né? Nós criamos uma expectativa de que ela é perfeita, de que ela não vai acontecer nada, ali é um local que não tem nenhum problema. E muitas das vezes com esse conceito, né, que nós criamos, é um pré-conceito estabelecido por nós mesmos, muitas das vezes quando nós nem conhecíamos o Senhor Jesus, e nós nos deparamos com algumas situações. Mas olha ali, olha aquele ali, olha aquela ali, meu Deus do céu, como pode? São pessoas imperfeitas, é mesmo? É. E muitas dessas pessoas imperfeitas, elas ainda não descobriram o papel ou os papéis fundamentais da igreja. Eu conheço pessoas que entraram na igreja e acham que o papel principal na igreja é estar num palco, numa bancada como essa e cantar. Conheço pessoas que, se você formulasse uma redação e o tema fosse sintetize a igreja, a pessoa ia dizer assim: igreja é igual a dançar. É mesmo? Cada um ele vai formalizando o seu conceito de igreja, e em muitos casos nós perdemos o centro do foco pelo qual o Senhor Jesus instituiu a igreja, né? E você pergunta, então pastor, qual deva ser a nossa atitude em relação a esses irmãos que se encontram muitas das vezes feridos dentro da igreja, esquecidos, né? Quero dizer para você que a nossa reação para com essas pessoas que entraram achando que esse universo, aquela igreja que o Senhor Jesus prometeu, ela já estaria aqui na terra, quando na realidade ela vai estar no céu. E as pessoas ficaram ali, nossa, estão tristes, estão angustiados, mesmo dentro da igreja. Qual seria a nossa reação em relação a essas pessoas? Quero dizer para você que está nos ouvindo, a nossa reação deva ser de restauração dessas pessoas. É mesmo? A Bíblia vai falar lá em Gênesis capítulo 4, versículo 9. Ali é um diálogo entre o Senhor Jesus e Abel. O Senhor Jesus pergunta para ele: onde é que está teu irmão? Onde está seu irmão? Você sabia que às vezes nós precisamos ser questionados a esse respeito? Lembra aí, você que está me vendo, está me ouvindo, onde está aquele seu irmão que conosco frequentava aqui na igreja? Onde está aquele nosso irmão que conosco frequentava dentro do pequeno grupo? Eu sei que muitos vão dizer assim: pastor, mas ele por vontade própria, ou ela por vontade própria, ela resolveu se retirar. E aí nós precisamos respeitar. Mas quando depender da gente, o que nós diríamos se o Senhor Jesus, assim como formulou aquela pergunta para Abel, fosse feita para o João, para o Francisco, para o Pedro, para o Lincoln? Onde está o seu irmão? O que nós diríamos? Será que a nossa resposta seria parecida com a que Abel falou para ele? O que nós iríamos responder? O Senhor queria que ele soubesse, o Senhor Jesus queria que Abel fosse responsável pelo seu irmão. O Senhor queria que Abel desse uma resposta contundente, prática. Acredito que o que o Senhor queria é que ele dissesse: não, está ali, ele foi só ali cuidar de umas ovelhas que estavam um pouco distante. Incrível como muitas das vezes nós achamos mais simples dizer: porventura sou eu o guardião do meu irmão? Ele foi porque ele quis.
é uma resposta mais cômoda. Você sabia que a grande maioria das pessoas que estão em pseudos igrejas acham mais confortável dizer assim: ele não me quer ouvir, né? Mas a pessoa não quer, e isso tem feito que muitas angústias, muitas feridas tenham sido abertas e com difícil processo de cura em pessoas que conhecem a verdade, né? A posição de Deus foi essa, né? E é essa que eu acabei de mencionar. Ele queria que nós, que já estamos há mais tempo na igreja, nós fôssemos guardiões dos irmãos, desses mais novos que estão chegando. Essa semana eu estava numa live com outros pastores da região norte, e nós falamos sobre a importância do nosso relacionamento discipulador. E cada pessoa de cada igreja, ele precisa pelo menos, naquele dia nós estávamos conversando, que precisava de quê? De ele estar discipulando uma pessoa de dentro e outro de fora da igreja. É mesmo? E nesse período, se bem que essa nossa quarentena tá meia fraca, né? Mas nesse período as pessoas têm mais tempo. Nesse período nós temos a possibilidade de usar mais os avanços tecnológicos, de conversar com a pessoa, de mandar uma mensagem. Aliás, deixa eu formular uma pergunta. Você já mandou uma mensagem para algum irmão da sua igreja? Você já mandou alguma mensagem para o seu líder de grupo? Você já mandou alguma mensagem para o seu supervisor? Você já mandou alguma mensagem, tá, para o seu pastor? Se o Senhor Jesus perguntasse: onde está o seu irmão? Qual seria a sua reação? O que você iria falar para o Senhor Jesus? E saiba que ele continua perguntando, igual ele perguntou lá para Abel, né? A posição de Deus para nós hoje, ela é a mesma. Nós não somos guardiões, mas o Senhor Jesus quer que nós sejamos responsáveis pelas pessoas que estão ao nosso redor. Ele sempre nos ensinou assim. Ele era responsável pelos 12, os 12 foram responsáveis por outros no início da igreja, que depois nomearam mais 70, que foram nomeando, e essa responsabilidade foi se multiplicando até chegar aos dias de hoje. Talvez porque muitas pessoas não saibam que a igreja, em certas ocasiões, ela é comparada a um exército. Como assim? Porque nós vivemos guerreando, nós vivemos lutando, nós vivemos combatendo vários e vários combates. Dia após dia nós nos enfrentamos em uma série de combates. Então a igreja às vezes ela é comparada a um exército. Às vezes também a igreja é comparada a uma escola. Dia após dia nós ensinamos, falamos. Por quê? Porque a igreja precisa ter esse tino de ensinar. Às vezes a igreja também ela é comparada a um hospital. Quantas e quantas pessoas têm entrado nos templos, têm recebido ensinamentos, têm recebido conselhos, têm recebido cura, têm recebido bálsamo ao longo dos anos. Por isso a igreja tem essa série de situações que ela é responsável aqui na terra. E nós aprendemos que eu, você, todo esse conjunto de pessoas forma a igreja. E essas responsabilidades, não queira fazer que nem Abel. Porventura sou eu o guardião do meu irmão? Sim, eu, você, nós somos responsáveis uns pelos outros, uns com os outros. Puxa, não fica triste com isso não. Receba como um privilégio. Não receba como um fardo, mas receba como uma missão, como a alegria de servir e de honrar o Senhor Jesus, cuidando dos nossos irmãos, uns dos outros, né? E nessa manhã eu queria compartilhar com vocês sobre algo interessante, que é esses papéis da igreja. Quer ver? Vejamos só. Igreja, não é? Qual o conceito que você daria para a igreja? Aqui nós temos como exemplo, não é? Nosso primeiro quadro, nosso primeiro visual do que seria a igreja. E é importante saber que muitas das vezes nós desconhecemos o verdadeiro
papel da igreja, aquilo pelo qual o Senhor Jesus a constituiu. Eu queria ler com você, lá no livro de Atos, no capítulo 3, os primeiros versículos, um episódio interessante para nós irmos nos acostumando com essa temática nessa manhã. Atos capítulo 3, do verso 1 em diante. Leia junto comigo. E Pedro e João subiram junto ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Nossa, que texto, né? Que texto. Por que a gente reservou essa porção, esse texto? Porque ele justamente trata de algo que está relativo à igreja. Ele trata de um parâmetro que muitas das vezes nós não conseguimos entender, porque muitas das vezes nós não queremos ser a igreja. Aliás, quando nós nos reportamos à igreja, nós geralmente falamos da igreja como se nós não fizéssemos parte dela, fosse algo à parte, algo acoplado, que você só está interligado quando nós estamos dentro de um determinado templo. Mas a igreja vai muito mais além disso, né? Nos dias atuais, o verdadeiro papel da igreja muitas das vezes tem se confundido com tarefas que de fato pertencem a ela, mas de fato isso tem causado uma certa confusão, tem tirado o foco daquilo pelo qual realmente deva representar a igreja aqui na terra, né? Essa distorção, ela vem abrangendo tanto o mundo, assim como o mundo nos enxerga, como nós que estamos vivendo a igreja, nós também a enxergamos, né? Às vezes a própria igreja ela tem perdido a sua percepção e o seu bom funcionamento como igreja, né? Algumas igrejas têm colocado assim como única e exclusiva atividade da igreja as atividades filantrópicas, a filantropia. Eu não estou sendo contra, mas ela não é exclusiva, né? Conheço outras igrejas que têm colocado como a força política o seu carro-chefe. Conheço outras ainda que dentro daquilo que eles estabeleceram, o conceito para a igreja, tem se esmerado na progressão financeira dos seus congregados. E por aí afora, né, muitas e muitas alternativas. Para outros é só um clube. Domingo eu vou na igreja com a minha família, né, para tirar o desencargo da minha consciência. É algo, quando eu estiver complicado, eu vou procurar, né? E para você que está nessa manhã me vendo, eu quero dizer para você que a igreja é muito mais do que isso que nós falamos. Lá em Efésios capítulo 3, verso 10, vai dizer que para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. A igreja é acima disso. A igreja é o principal agente de Deus na terra para essa execução desses planos maravilhosos que o Senhor Jesus estabeleceu para o seu reino, que é o evangelismo. A igreja, ela é um organismo espiritual, porque o evangelho ele é um projeto essencialmente espiritual do Senhor para a humanidade. Puxa, isso lá no mesmo capítulo de Efésios, capítulo 3, no verso 8, diz que a mim, o mínimo dos santos, me foi dado a esta geração, de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, isso é Paulo falando, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Tem gente que nem compreende o porquê de nós nos reunirmos, o porquê de nós falarmos desse amor genuíno do Senhor Jesus para conosco. E nesse texto aí de Atos que nós acabamos de ler, né, no capítulo 3, acho que nós lemos até o verso 5 ou verso 6 aproximadamente, né, nós traímos algumas lições aqui nesse nosso primeiro momento, quando nós entendemos que nós somos essa igreja. Nós somos igreja. Onde você está, você é a igreja. Você aí na sua casa, você é a igreja. Você não trabalha na sua igreja, dirigindo o seu carro, você é a igreja. Aonde você estiver no seu trabalho, você é a igreja.
Quais as lições que nós tiramos inicialmente desse texto? Primeiro, que os problemas do mundo, eles são crônicos, por isso submete uma intervenção divina, né? Eles são necessários a submeter uma intervenção divina para justamente causar essa verdadeira transformação. O verso 2 do capítulo 3 que nós lemos, o texto diz que o quê? Que era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo. A problemática do mundo, geralmente, ela necessita de uma intervenção direta do Senhor Jesus. Direto, uma mudança radical, físico, financeira, espiritual, matrimonial, sentimental, espiritual. Ele requer, e no caso aqui começava pela física. O texto, Atos 3:2, diz que desde o ventre da sua mãe, quer dizer, ou seja, ele já nasceu coxo, ele tinha um problema. Depois nós aprendemos que o mundo tem uma visão reduzida daquilo que a igreja pode oferecer. Muito míope, a visão do mundo ela é muito pequena. Ela vai somente até do ponto de vista dessa terra, no máximo, não é? O verso 3, ele nos ensina, Atos 3:3, que aquele mendigo da Porta Formosa, ele queria apenas uma esmola. Para ele já ficava satisfeito se ele recebesse uma esmola dos 2 apóstolos, não é? Mendigo, não é? Se nós pudéssemos falar para eles assim: olha, esses 2 homens usados pelo Senhor Jesus, ele tem solução além dessa esmola, ele tem solução para toda a tua vida. E como nós podemos e nós precisamos aprender que a igreja tem solução além daquilo que nós estamos enxergando. A igreja é para ter solução acima daquelas expectativas que nós criamos. E como isso vai acontecer, pastor? Na medida que nós aprendermos os papéis dela, não é? Sabe uma maravilha que tem no verso 4 desse texto, Atos 3:4? É que nós, como igreja, nós devemos olhar para o mundo, sabe como? Com profundidade. É com profundidade. Eu lembro-me que na primeira semana que o pastor Carlos, nosso missionário lá na congregação, lá em Bela Vista, ele chegou, ele chegou num dia, no outro dia nós fomos lá fazer uma visita, precisava arrumar algumas coisas lá no templo e no terreno ao redor, e no caminho que nós fomos para lá, tinha chovido e uma pessoa, ele derrapou numa motocicleta e nós paramos, e o pastor Carlos: o que foi que houve? Quem caiu de moto? Ele disse: então vamos lá ajudar. Nós nem sabíamos o que era. É ruim a gente estar falando da gente, mas o que foi que o pastor nem ficou: não, vai lá o senhor que eu fico aqui. Não, quando eu disse alguém se machucou, ele disse: então vamos lá ajudar. O cristão precisa ter essa consciência. Qual? De olhar para o mundo com mais profundidade. O verso 4 diz que Pedro e João, fitando os olhos nele, quer ver? Acompanha aí no verso 4. E Pedro e João, fitando os olhos nele, quer dizer, olhou para a situação dele, olhou para a família dele, olhou para a situação financeira dele, olhou para, no mínimo, uma depressão que ele vivia. Eu acredito que aquele homem, né, nunca tinha ouvido nenhuma frase dessa forma assim: eu te amo, você é lindo. Acredito que não, isso não está na Bíblia, isso aí é conjectura do pastor Lincoln, né? Irmão, você sabe que às vezes assim, da mesma forma como o mundo, incrível como essa reciprocidade, como o mundo ele olha superficialmente para a igreja, muitas das vezes a igreja olha para as pessoas que estão no mundo de forma superficial, de forma bem assim, bem lenta, de forma assim, bem devagar, não é? Olha, irmãos, nós precisamos ter um olhar diferente, assim como os discípulos tiveram, assim como o Senhor Jesus tiveram. E é interessante que no mesmo verso 4 tem uma outra situação, que eu acredito que é uma lição para nós como igreja. A igreja, qual é a lição? A igreja deve se mostrar para o mundo, não é assim, querer se achar, não estou falando disso não. Ela deve estar com as portas abertas, ela deve estar receptiva, ela deve estar sempre em busca daquela pessoa que está necessitando do Senhor Jesus, em tempo de pandemia, fora da pandemia, tudo bem financeiramente, tudo ruim financeiramente, tudo bom sentimentalmente, ou quando a pessoa está na sofrência. A igreja precisa ser, no verso 4, os apóstolos disseram assim: olha para nós, né? Eu acho que foi daí que o pastor Sebastião tirou aquela frase, né?
Olha para mim, rapaz. Eu acho que foi daí desse texto. Depois a gente pergunta dele, né? Está lá dizendo, ó, olha para nós, verso 4. Mas os 2 discípulos só puderam falar isso porque eles eram realmente sal. Eles realmente eram luz. Como diz lá em Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo, não é assim que diz? E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Isso é a igreja, essa luz é a igreja, não é? Mas a igreja só pode declarar isso se ela tiver algo para oferecer, se ela tiver algo de forma espontânea para dar. Como nós precisamos aprender a estar cheios daquilo que nós queremos dar. Como é que nós queremos dar? Eu não sei falar um versículo, então lê a Bíblia. Eu não sei contar um testemunho, então vive experiências pessoais que isso vai acontecer. Irmãos, nós aprendemos lá no verso 6 desse mesmo capítulo 3, que a igreja é a solução para o caos da humanidade. Talvez muitos devam estar lançando as suas forças em homens, em material bélico, não é? No poder aquisitivo, no poder financeiro, mas eu quero dizer para você, parafraseando lá, o que os discípulos fizeram ali, o porta-voz Pedro, no verso 6, ele diz assim, que ele não tem ouro, eles não tinham ouro nem prata, mas o que eles tinham, isso eles podiam dar. Eles disseram, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Sabe por que às vezes as pessoas estão desacreditando das igrejas? Porque as igrejas não têm o que dar. E por que não têm o que dar? Porque não estão aprendendo. Sabe, às vezes, olha, os professores aqui e outras igrejas por onde nós já passamos, eles passam a semana estudando. Às vezes o líder de grupo prepara, olha isso aqui, baixa, prepara um ambiente, mas as pessoas não querem. E depois como é que vão dar se aquilo que eles querem dar, eles nem aprenderam, eles nem vivem? Como nós precisamos, eu quero me incluir nesse bojo, acoplar nessa turma que precisa separar mais tempo para aquilo que é eterno. Aí nós vamos conseguir dar, né? Geralmente nós queremos só a parte da esmola, como lá o camarada queria. Me dá uma esmola, sendo que ali estava a solução para toda a sua vida. Sendo que ali estava a solução para a sua vida terrena e espiritual. Sendo que ali estava a solução para a sua vida por toda a eternidade. Como nós precisamos identificar isso. É lógico que isso tudo, você vai dizer, mas pastor, isso tudo é a igreja. Isso aconteceu só na porta dela. Imagine quem consegue entrar, né? Eu também sei pessoas que eles entram na igreja, mas, diremos assim, é só o corpo. Ainda não conseguiram vencer as etapas de doação total. Então, nós precisamos pedir que o Senhor Jesus crie esse universo de mudança pelo um todo em nossa vida, para que nós possamos entender realmente o que é a igreja. Nós não podemos nos distrair com outras coisas, com coisas periféricas e paralelas. Devemos somente fazer aquilo para o qual nós fomos designados, né? E eu quero sintetizar aqui, tá? Eu quero sintetizar porque são muitos. Se nós formos elencar aqui, acho que dá uma conferência, acho que nós vamos passar 3 meses conversando aqui sobre os papéis da igreja. Mas eu quero sintetizar em alguns conceitos e textos bíblicos algumas das principais atribuições relevantes que o Senhor Jesus Cristo deixou para a sua igreja, não é? E aí você toma nota e nós vamos acompanhando aqui sobre esses papéis relevantes. Nós tiramos algum para o nosso aprendizado nessa manhã. Eu quero chamar a atenção para você. Eu até quando estava formalizando ali eu vou usar uma expressão aqui, mas ela não é no âmago 100% dentro da sua naturalidade, ela é no contexto geral, não só exclusivo ou só específico. A igreja é o lugar de reunião dos verdadeiros adoradores. É mesmo? Quer ver? Olha só, lá em Hebreus, no capítulo 13, verso 15, vai falar uma característica fantástica, abençoadora, muito maravilhosa da igreja. O texto vai dizer assim: portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome.
Então eu quero iniciar aqui, tá? Com a primeira característica da igreja: louvar, né? E um dos sacrifícios que temos a oferecer é o sacrifício de adoração. Veja bem que ele não é o único, tá? O louvor demanda a expressão do coração em ações de graça. Alguns momentos nós pegamos a nossa atitude interna e colocamos ela para fora. Uns eles batem palma, uns ficam alegres, né? Mas se alguém falar assim, louve ao Senhor, lógico, você já vai entender que tem que o quê? Você tem que abrir a sua boca para cantar, para falar, né? Eu quero dizer aqui algumas definições sobre louvor, né? Você não pode louvar o Senhor com uma cara triste, né? A alegria está no coração, né? Não precisa, às vezes nós falamos com o pessoal do louvor aqui, a nossa expressão, né? Não é também para estar maquiando também, né? Testei positivo no Covid, né? Não precisa se assim, ir ao extremo. Mas eu creio que quem tem Deus no coração, quem está cheio do Espírito Santo, ele vai ver, eu vou para o céu, puxa vida. Não, você vai estar feliz, né? Se você estiver sentado aí, você está feliz. Se você estiver na recepção aí, aqui da nossa igreja, você está feliz. Se você estiver lá no estacionamento, você está feliz. Se você estiver cantando aqui, você está feliz. E eu acredito que tem pessoas que precisam treinar, que são felizes. Eu sei que lá fora o contexto do mundo é que você sempre precisa estar correndo atrás de alguma coisa. E aí o que vai acontecer? Você nunca vai estar feliz com aquilo que você tem. Aí, né? A nossa própria expressão, ela vai dizer se nós estamos ou não. Não é o tudo, mas é isso. O outro é brilhar, né? É brilhar, é celebrar. Puxa, como o Senhor tem sido bom. Já vi pessoas dizendo, como o Senhor tem sido bom. E eu quero dizer para você que lá em 1 Crônicas, no capítulo 16, verso 34, 1 Crônicas 16, 34, diz que nós devemos louvar ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade, ela é de forma perpétua. Como o Senhor tem sido bom, né? Como o Senhor tem sido bom. Você está aí no seu sofá, com certeza já tomou aquele café bacana, não é isso? Tem gente que está, né? Eu já soube de gente que está assistindo a BD aí na rede, no meu rede, outro deitado ali na cama, não é isso? Outro não, já colocou a televisão lá fora. Quero dizer para você que nesse período se prepare para esse momento. Ouçam os hinos antes. Vai começar o culto, vai ter uma live da igreja. Ouçam o louvor, ore, Senhor Jesus, chame sua família, chame todo mundo, né? Puxa, pastor, é o nosso culto. Então, um dos papéis, e aí como é que é o louvor? Estou dizendo que o louvor ele não se fica exclusivamente quando nós cantamos, né? Pastor, mas a igreja foi criada só para louvar? Não. Está incluído dentro daquilo que nós estabelecemos para a igreja. Mas tem mais coisa aí que eu quero compartilhar com vocês, né? Lá no livro de Hebreus, vamos continuar em Hebreus, no capítulo 10, eu queria que você lesse comigo os versos 22 até o verso 25, vamos lá? Hebreus 10, 22 a 25, o texto diz assim: nos cheguemos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, mantenhamos firme a confissão da nossa fé sem vacilar, porque fiel é o que prometeu. E nos consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos congregar como alguns têm por costume, antes nos exortando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que aquele dia está se aproximando. Irmãos, um outro papel que nós podemos aqui mencionar como da igreja é a comunhão. Como é maravilhoso nós termos comunhão com nossos irmãos. Como é legal, o conceito da igreja como corpo vivo de Cristo aparece no pensamento do autor de Hebreus.
Ele já vem com esse conceito, não é de agora, é daquela época. Na hora que constituiu a igreja, ele já colocou comunhão, ele já tinha isso em mente. A existência da igreja só se tornou possível, meu irmão, depois do Calvário. Como igreja, os cristãos podem desfrutar da perfeita comunhão com Cristo e uns com os outros. Sem comunhão, sem congregação, não há igreja. Ninguém consegue ser um crente isolado, né? É tanto que o templo fechou, mas nós usamos, inclusive na nossa igreja. Você que não faz parte da nossa igreja, oficialmente nossas reuniões são online. Nós temos os pequenos grupos online. Essa semana eu vi gente aí se atrapalhando com coisas simples. Sabe por quê? Porque nós não tínhamos esse costume. Quero lhe convidar para as coisas mais simples. Olha, tem tanta coisa que nós fazemos aí, nós investimos tempo, vamos atrás de tutorial, fazemos curso, para o quê? Para nós podermos ter uma vida melhor, para nós termos comunhão como igreja. Hoje nós precisamos investir nesse aspecto. É mesmo, sem comunhão, sem congregação não há igreja. Congregar é importantíssimo para a saúde espiritual de todos nós como cristãos. Está em Hebreus 10, 24, 25. A igreja é esse organismo que ela de todas as formas ela precisa dessa comunhão. Eu acredito que nunca na história do cristianismo, né, eu falando aqui do século 21, as pessoas falaram tanto essa expressão: estou com saudade de congregar. Como eu queria congregar, que saudade. Essa semana eu via nos grupos postagens, sabe como? As pessoas com saudade de limpar aqui o templo, de organizar as cadeiras, de lavar aqui, lavar os banheiros, de nós capinarmos isso aqui. Olha, teve gente que voltou um pouquinho mais ainda no templo e postou umas fotos, sabe, de quando nós estávamos fazendo esse piso aqui. O pastor que vos fala feliz porque nós íamos carregar concreto. Sabe quando acontece isso? Só na igreja do Senhor Jesus. Muitas vezes nós temos essa oportunidade e nós negligenciamos. Por isso, além de louvar, um outro papel da igreja é ter comunhão. Mas tem mais papel que eu quero compartilhar com você nessa noite, né? Lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, vai dizer que um outro papel da igreja que eu separei para o nosso aprendizado. Quero reiterar que não são os únicos, tem muitos. Eu só fiz uma triagem de alguns, para a gente dar uma pincelada aqui, recobrar de alguns, e naqueles que nós temos sido negligentes, nós pedirmos do Senhor Jesus, nos ajude a melhorar. Agora vai começar com a gente, a decisão tem que ser com a gente. O Senhor Jesus está querendo, o pastor está querendo, a igreja está querendo, os líderes estão querendo, e o que está faltando? Só está faltando realmente você querer vir com a gente. 1 Timóteo 3,15 diz assim: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna, a firmeza da verdade. Opa! Algo que é importante nós aprendermos como igreja, que é um papel da igreja. A verdade. Graças a Deus que a igreja é a instituição que ela preza exclusivamente pela verdade. É mesmo? E qual é a verdade principal do cristianismo? A palavra de Deus. Todo homem é mentiroso, todo é passageiro, tudo aqui na terra tem um tempo findo, e sempre nós queremos arrumar algum tipo de brecha, algum tipo de desconforto para nós nos esquivarmos. Mas na palavra do Senhor Jesus, dentro da igreja, ela é exclusiva nossa, ela é o farol, ela é o norte, ela é a bússola, ela é o guia, e ela é a verdade. O Senhor Jesus, inserido nela, certa vez disse assim, que ele era o caminho, a verdade e a vida. Como essa verdade precisa ser ministrada mais aos nossos corações, como essa verdade precisa ser ministrada cada vez mais para a nossa família, como essa verdade precisa cada vez mais ser vivida, como essa verdade precisa fazer parte dos púlpitos, como essa verdade precisa fazer parte dos louvores, como essa verdade precisa fazer parte das nossas orações. Quantos e quantos irmãos estão com dificuldade de orar? Sabe por quê? Porque não faz parte da sua vida, é uma inverdade. Puxa, é mesmo, pastor? Como nós precisamos aprender. Nós paramos para tudo, mas às vezes nós esquecemos de parar para ler a verdade.
No mundo que hoje que está assim empanturrado, tem sido abastecido com tanto fake news, nós temos a verdade na nossa vida, nós conhecemos a verdade e muitas das vezes temos procurado a mentira. Irmãos, um dos papéis da igreja é falar e viver a verdade. Mas tem mais. Atos 20, 32. O texto diz assim: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Irmãos, a igreja é o lugar principal de edificação e crescimento. É mesmo? É. Você sabia como muitas vezes nós, para o culto noturno, para a celebração, nós somos assim, puxa, que legal, mas no ensino nós temos dificuldade. Por quê? Porque nós gostamos muito mais do glacê do bolo. Nós gostamos muitas vezes mais da cobertura do bolo. Mas no bolo, naquilo que vai dar rigidez, naquilo que vai nos fortalecer, nós temos dificuldade. Mas um dos papéis da igreja é justamente prover o ensino. Puxa, como as igrejas têm trabalhado, como as igrejas têm investido, como pastores têm se esmerado, como professores têm se desdobrado. Eu vejo nesse período que nós não estamos podendo ter aglomerações, usa-se ferramentas adicionais, usa-se WhatsApp, usa várias e várias redes sociais, professores fazem dinâmicas, professores se desdobram, professora coloca vídeo, professor, ele faz de tudo para que o ensino chegue do aluno. Sabe por quê? Porque uma vez que esse conhecimento chega até nós estaremos firmes. Esse é um dos papéis da igreja: louvar, ter comunhão, falar e viver a verdade e também ensinar. Mas a igreja não para por aí. Lá em Marcos capítulo 16, 15, capítulo 16, verso 15, vai nos dar mais um ensinamento ainda sobre outro papel, outra missão da igreja. Ele lhes disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sabe o que eu aprendo com isso? A igreja também, um dos seus papéis é fazer missão. Ainda há pouco eu falei para vocês que nós tivemos uma live com vários pastores aqui da região norte, de igrejas que trabalham com pequenos grupos, igrejas multiplicadoras, e aquilo foi enfatizado, e aquilo mexeu muito comigo, porque nós como igreja temos falhado no nosso relacionamento intencional para a propagação do evangelho. Essa semana eu estava conversando com um pastor lá na África, que ele assiste os nossos cultos, não sei se ele está vendo esse no momento, e ele me falava: pastor, eu estou aqui à frente de uma igreja oficialmente, mas cuidando de mais 3, sabe por quê? Porque as pessoas têm negligenciado missões. Sabe por que falta gente lá na África? Porque muitas vezes nós não... Lembra aí a última vez que você se importou com alguém para falar do evangelho? Se importar é ir atrás, é ir orar, é gastar tempo, é investir dinheiro, quando a pessoa disser não, você ir de novo. Mesmo, missões está incluído. Por isso que falta gente lá na África, porque no nosso cotidiano às vezes nós não entendemos isso como papel da igreja. Já vi igreja dizendo assim: cadê o pessoal que faz missões, o pessoal do evangelismo? Onde é que está o promotor de missões? Ora, irmãos, promotor de missões nas igrejas existe um oficialmente, mas todos nós fomos convocados pelo Senhor Jesus para nós sermos promotores de missões do reino celestial. Você pode digitar um amém? Um dos papéis da igreja também é fazer missões. Um dos papéis da igreja é fazer missões. E olha que nós estamos colocando aqui só alguns. E você percebe que uma lição quando nós estamos construindo esses visuais, eu entendi. Você percebe que quando a igreja, ela não identifica os seus papéis principais, quando ela não absorve os seus papéis principais, essa igreja é uma igreja deficiente, é uma igreja deficitária, é uma igreja manca, é uma igreja com mácula, é uma igreja com problema, é uma igreja com dificuldade, é uma igreja, isso não vai dar certo, nós não
não vamos conseguir. Irmãos, Deus tem muito mais para a sua igreja. Deus não precisa, mas Deus conta com você, Deus conta comigo. E todas as vezes que você se achar impotente, que você se achar improvável, que você se achar o último para ser escolhido, é exatamente com você, comigo, conosco, que Deus está querendo fazer uma grande obra. Você vai dizer, mas pastor, como é que eu vou fazer missões? Eu cheguei agora, eu ainda estou chegando. Vem comigo aqui que tem mais uma missão. Aí eu peço que você abra a sua Bíblia lá, não é? 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. 2 Timóteo 2, 2. Abre aí e lê, marca. Olha, eu tenho umas pessoas, na minha adolescência, na minha infância, nós não tínhamos marcadores de texto. E a primeira Bíblia que eu ganhei, tá numa gincana. E é maravilhoso, sabe por quê? Porque naquela época, assim, nós tínhamos gincana nos adolescentes e eu não tinha ainda a minha Bíblia. Então, o que aconteceu? Eu tinha que ler na Bíblia do meu pai e da minha mãe. E chega lá, eu ainda ganhei com os versículos decorados, né? Para poder eu ganhei uma Bíblia. E como nós não tínhamos, a gente pegava uma régua. Vocês vão dizer, o pastor antigo, ó. A gente pegava uma régua, aí marcava assim, sabe? E eu fui agraciado com naquela época, eu nem me lembro mais porque, assim, nós crianças, nós não tínhamos direito a ter caneta vermelha. Era só azul, aqueles que já sabiam escrever, era só lápis. Aí depois sim, quando você chegava a um nível bem, não é, de domínio ali, aí você ganhava uma caneta esferográfica. Puxa, quem tinha caneta era como se fosse um troféu. Agora imagina você ter acesso a uma caneta vermelha. Só que eu ganhei uma caneta vermelha, ó. Aí eu colocava a régua e os textos assim eu sublinhava com aquela cor vermelha para ficar em evidência, tá? Eu não sei como você marca os textos que ele chama atenção, mas eu gostaria que você marcasse 1 Timóteo 2:2 dentro da sua Bíblia e principalmente dentro do seu coração. O texto diz da seguinte forma, 2 Timóteo 2:2, desculpa. 2 Timóteo 2:2 diz assim: e o que de mim entre muitos testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Você sabe, meus irmãos, o que eu aprendo com isso? Aquilo que nós estamos ensinando passa para outras pessoas, que esses outros passam para aquele, né? Vem desse. Alguém já me ensinou mais lá um tempo atrás, que agora nós estamos passando para esse efeito de ir repassando um para o outro, nós conhecemos com um nome interessante. Sabe como é que é? Multiplicar. Nós nascemos no Evangelho para multiplicar. Aquilo que nós sabemos, nós precisamos passar para outros. Não é? Tem gente, um mês na igreja, ainda não estou preparado. 6 meses depois, não estou preparado. 1 ano depois, não estou preparado. 10 anos depois, não estou preparado. 100 anos depois, aí já morreu. Já morreu, não precisou nem da Covid. Aí já não está preparado porque virou só pó. Não é? Tem pessoas assim, eu ainda sou muito criança. Quando eu chegar, tiver mais idade, ele é adolescente, eu ainda sou adolescente, né? Ainda sou do Conectins. Quando eu chegar no Conexão Jovem, chegando no Conexão Jovem, eu quero casar, e casou. Agora meus filhos, ganhar dinheiro. Quando eu casar, agora eu tenho que criar os filhos, né? Meus filhos agora estão criados, agora vem os netos. Aí você morreu, não multiplicou nada. 2 Timóteo 2:2, ele vai nos dizer que aquilo que nós estamos recebendo, nós precisamos passar para outro, e esse outro para outro, e isso dá-se o nome de multiplicar. Nós nascemos no Evangelho para multiplicar. Tudo aquilo que você sabe por que às vezes as pessoas não querem multiplicar? Porque não estão aprendendo nada, né? A igreja mastiga, vem uma equipe, olha nesse período aqui, olha, vem um pessoal, durante a semana estão gravando para que no final de semana as atividades, elas estejam em tempo oportuno para as pessoas, e nós fazemos um monte de outras coisas, tudo fácil para a gente, e nós ainda não queremos. No domingo passado eu falei que muitas das vezes a igreja de hoje tem feito assim, ela tem pego o alimento, ela tem cozinhado, ela tem colocado numa colher, tipo muitas mães fazem com criança, né? Aí feito aquele aviãozinho, né? Quero não, né? Meu irmão, aproveita porque Deus vai nos cobrar. Multiplicar. Eu não acredito em crente mamoeiro macho. Nós nascemos para dar fruto, para falar do Evangelho, para disponibilizarmos aquilo que nós aprendemos. Uma das missões da igreja é multiplicar. Puxa, pastor, mas está ficando bonito o negócio aqui, não é? Você presta atenção que no início era algo assim muito abstrato. Era algo que nós só tínhamos um conceito.
Era algo que estava iniciando, era todo um projeto, e foi assim que o Senhor Jesus foi construindo. E Ele começou a dar missões, a dar tarefas, e nós começamos a trabalhar, começamos a ter comunhão, começamos a louvar, começamos a ter comunhão, falar a verdade, ensinar, tendo missões, multiplicando. Mas eu acredito, eu vou deixar aqui para essa reta final, algo que nós precisamos exercitar com toda a nossa sensibilidade, e que precisa em muito isso acontecer conosco. Está lá em Marcos, capítulo 12, versos 30 e 31. Abre a tua Bíblia aí, vamos lá para Marcos, capítulo 12, versos 30 e 31. O texto diz que nós devamos amar, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo Jesus está falando a síntese do decálogo, né, dos 10 mandamentos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A igreja é o local que mais nós exercitamos o aprendizado e a prática do amor uns aos outros. A igreja é o local onde nós exercitamos o amor. Um dos papéis da igreja é amar. Um dos papéis da igreja é amar. Nada está acima do amor. Sem amor, desempenho religioso algum agradará a Deus, que está preocupado tanto com o que fazemos quanto o que nós somos. Tudo inicia do amar. Antes de chamar a igreja para pregar, Deus convocou a igreja para o exercício do amor, né? Antes de louvar, de ter comunhão, de falar a verdade, do ensino, de missões, multiplicar, nós precisamos amar, porque amar, ele é o combustível, ele é a fonte motivadora. Sabe por que nós estamos aqui? Porque nós amamos vocês. Sabe por que nós fomos salvos? Porque o Senhor Jesus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para morrer naquela cruz em nosso lugar, sem ter cometido nenhum pecado. João 3,16 é a maior declaração de amor que a humanidade pôde já ouvir. É o amor. Como nós precisamos aprender a respeito desse amor. Uma vez já me perguntaram assim, mas poxa, Jesus tinha contato com muita gente, Jesus tinha contato com a multidão, Jesus tinha contato com as crianças. Pastor, qual é a essência, qual é o segredo, qual é a senha? Porque Jesus, ele gostava, e as pessoas gostavam de estar próximo. Por que Jesus agregava tantas pessoas? O senhor sabe me dizer qual é esse motivo? É porque Jesus era puro amor. Jesus amava as crianças, Jesus amava até os seus inimigos. Lá na cruz do Calvário, quando todos ali, não é, querendo a morte do Senhor Jesus, vibrando com seu desfalecimento, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Não é isso? Se fosse um pastor amigo nosso aqui, conhecido nosso, melhor dizendo, ele dizia assim, Jesus dizia assim: vocês não sabem nada, inocente, né? Vocês não sabem de nada, seus inocentes. Olha como nós precisamos aprender e viver mais o amor. Na minha infância tinha uma canção que dizia assim, que nós precisávamos cantar e viver o amor, porque este é o mandamento do Senhor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Assim eram aqueles versos, não é? Jesus tinha se compadecido das pessoas, e a condição humana em todas as vezes ela é trágica perante o plano do Senhor Jesus. Todos estamos expostos a uma vida dura, uma vida incerta, uma vida de incógnita, sujeito a uma cultura religiosa que as pessoas vão passando de geração para geração. As pessoas vão transportando religiosidade sem conhecer verdadeiramente o que é amar. As pessoas têm formulado os conceitos sem realmente viver e amar. Mas por que não vivem? Porque não aprendem do que é amar. Nós gostamos de um amor onde há reciprocidade. Nós gostamos de um amor assim. Por exemplo, eu faço bem a minha esposa porque ela me trata bem. Então, como ela me trata bem, eu vou e trato ela bem. Porque no dia que ela me tratar mal, eu dou-lhe uma patada nela. Então, inversamente proporcional. Isso não é amor. Isso é troca de favores. É algum outro conceito. O amor que o Senhor Jesus tem para a comunidade, ele independe das nossas circunstâncias. Imagine se o Senhor Jesus visse todos os nossos erros e fosse colocar aquilo ali num papel, ou fosse fazer uma conta, fosse fazer uma resolução. Nós estaríamos devendo, e nós merecíamos única e exclusivamente um inferno, porque nós não valemos nada, nós não prestamos para nada. Mas ainda assim o Senhor Jesus nos ama de tal forma que ele disse para o ladrão
que só fez coisa errada, que só o que não prestava. Mas quando ele reconheceu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, Jesus disse assim para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ainda hoje esse mesmo coração lá da cruz é o que fala conosco, é o que vive conosco. Amar é isso, é viabilizar a vida humana, é ajudar a cumprir a vocação divina. Nós fomos alcançados porque um dia alguém entendeu esse amor do Senhor Jesus para a comunidade e nos procurou para o quê? Para falar isso para cada um de nós. Amar significa tratar os outros de forma digna, tratar com dignidade. Você já orou pedindo amor ao Senhor Jesus? Acho que está na hora de nós pedirmos, né? Senhor Jesus, me ensina a amar, como diz a canção, né? Ensina-me a amar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. A canção diz que eu possa ter mais sede de viver melhor. Você sabe por que tem pessoa que vive ruim? Porque são pessoas chatas demais. É mesmo, é dentro das igrejas tem pessoa chata. Tem pessoa, né? Até já falei em outras oportunidades, parece esses cachorros pitbull aí. Só os donos que acham, olha, ele é tão meigo, você olha para a cara do cachorro, meu Deus, meigo isso aí, quando ele estiver zangado, né? Já tem aquela cara assim. Já viu pessoas assim, pessoas zangadas, tem Jesus no coração, tem Jesus na vida, está vivendo aí, né? Aos tombos, mas está vivendo, ainda é zangado com o Senhor Jesus, zangado com as pessoas, zangado com o pastor, zangado com o seu líder de grupo, zangado com o trânsito, zangado com o seu líder, zangado com o seu patrão, zangado com o seu gestor. Meu irmão, que é isso? Você está fazendo curso com quem, meu amigo? Como nós precisamos nas nossas veias pedir do Senhor Jesus: Senhor Jesus, ensina-me a amar, ensina-me a amar, ensina-me a amar. Estou amando pouco, eu preciso aprender mais a amar. Peça a Deus por amor, né? Ah, pastor, mas eu não sou um pregador como o Billy Graham. Perfeito, mas seja um pregador como o seu Francisquinho das Carapuças. Seja um pregador, aquele ali que está de frente, que está conhecendo aquela pessoa naquele exato momento, aquele que é colega do trabalho. Esse o Senhor Jesus quer usar. Às vezes nós precisamos ter essa humildade. Senhor Jesus, ensina-me a amar, porque esse é um papel também a ser cumprido da igreja. Nessa manhã nós vamos encerrar por aqui. Essa primeira aula, ela é só a introdução daquilo que o Senhor Jesus quer fazer conosco, para nós sermos usados por Ele, para fazer o quê? Restaurar os soldados feridos. Primeira parte que nós precisamos é entender o que nós somos como igreja, entender os nossos papéis, aquilo que nós precisamos fazer, para nós sairmos resgatando aqueles soldados que estão feridos. Muitos estão do nosso lado, precisando de uma palavra, de um ombro amigo, de uma ligação, de uma mensagem. Mas antes de você desligar e sair um pouquinho, eu tenho uma dinâmica para você nessa manhã, em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, eu queria que você parasse um pouquinho agora aí, tá bom? E essa semana eu gostaria que você guardasse durante essa semana essa dinâmica que nós vamos fazer, tá? Aqui nós temos um recipiente que ele vai ser o norte da nossa dinâmica, tá ok? Veja bem, eu tenho aqui algumas bolas, né? E essas bolas, elas vão estar aqui preenchendo, tá? Todo esse recipiente, tá? Eu lhe pergunto, está cheio aqui? Sim? Está cheio? Muito bem. Agora, deixa eu derramar isso aqui, né? Está cheio? Sim? Né? Eu tenho mais umas pedrinhas aqui ainda para colocar aqui, né? Tá difícil agora receber mais, né? A gente vai dar um jeitinho aqui, vamos lá. Mais umas pedrinhas ainda. Aí eu lhe pergunto, está cheio aqui? Está cheio? Sim, né? Mas eu tenho mais uma
Algo para compartilhar aqui com você? Teve gente que vibrou com esse barulho aí, né? Estou colocando um pouquinho de refrigerante aqui. Esse recipiente, ele significa eu e você. Tá bom? Essas bolas de cor em laranja, elas significam as nossas prioridades. Aquilo que nós investimos mais tempo, aquilo que nós corremos atrás. As pedras são as dificuldades que nós vamos ter durante a nossa caminhada, a nossa trajetória aqui na Terra. Sempre teremos pedras que vão fazer parte do nosso caminho. E nós precisamos ter cuidado com isso, porque o que passa disso, ou é bolas, ou são pedras. E o que exceder disso, é somente areia, que vai chegar durante a nossa trajetória. Tá ok? Eu queria que você levasse isso aí, não é? Eu já estou visualizando, alguns estão perguntando, pastor, e o refrigerante? O refrigerante significa o seguinte: sempre haverá na nossa vida espaço para nós procurarmos alguém, para nós termos comunhão, porque é isso que nós vamos levar para o resto da nossa vida, a comunhão entre aquelas pessoas que nós procuramos ter com elas. Tenha comunhão essa semana com alguém, fale, mande um WhatsApp, faça um vídeo, faça uma ligação, né? Faça um texto, faça uma dedicatória. Sempre haverá espaço para nós termos comunhão com aqueles que nós decidirmos amar. Deus nos abençoe, um bom domingo. Logo mais à noite nós contamos com você às 18h30 para o nosso culto de celebração. Hoje teremos pastor Renato, nosso ex-pastor, trazendo a palavra do Senhor Jesus, aquela que Deus colocou no seu coração para conforto das nossas almas. Deus nos abençoe, um bom domingo em nome de Jesus. Amém.